Olá, amigos do YouTube. É um grande prazer estar aqui mais uma vez, podendo falar da Palavra de Deus. E hoje estaremos aqui iniciando mais um estudo da sequência Ouvindo a Voz de Deus. E a nossa lição de hoje é a origem do mal, que é a nossa terceira lição. Vamos acompanhar comigo, pois é muito importante a sua presença e a sua participação. Agradeço a todos os inscritos, aos que estão chegando. Graças a Deus, toda semana aumenta um pouquinho o nosso número. Que Deus possa ser engrandecido. É muito importante que vocês compartilhem, curtem e façam seus comentários também. É importante a participação de vocês nos estudos, nas mensagens. Conto com a ajuda de todos. Vamos fazer uma oração para começar o nosso estudo. Santo e eterno Deus, agradecemos a Ti, Senhor, por mais essa oportunidade de poder aprender um pouco mais da Sua palavra, Pai. Somos gratos a Ti pelas bênçãos que tem dado a nós, pela proteção e por esse ensino, Senhor, pois a cada dia nós aprendemos um pouco mais sobre Ti. Pedimos a Ti, ó Pai, perdão pelos nossos pecados, que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa estar à frente desse estudo, nos dê entendimento, nos capacite, para que possamos aprender um pouco mais da Sua palavra, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, pedimos a Ti que guie os nossos caminhos, ilumine os nossos passos, Senhor, para que possamos ser guiados conforme a Tua palavra, Pai querido. Agradecemos a Ti pela oportunidade, em nome de nosso Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Então, vamos começar o nosso estudo? Olá, meus queridos. Hoje nós iremos falar aqui em respeito à origem do mal. Vamos à introdução? Charles Baudelaire, historiador, artista e poeta francês do século XIX, acreditava que Deus criou a natureza e os seres humanos para serem bons e maus, resultando no que parece ser uma mistura de ambos. Há quem concorde com Baudelaire, mas qual deve ser a postura do cristão? Como harmonizar um Deus amoroso que deu a própria vida para salvar pecadores com a existência de doença, sofrimento e morte? Que dizer de realidades como violência, terrorismo, roubos, assassinatos frios que acontecem todos os dias? É Deus responsável por tudo isso? Se não, quem é? Deixamos que a Bíblia responda. E vamos aqui à nossa primeira pergunta. De quantos anjos é composto o exército de Deus? Está lá no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 11. Vamos lá? 5, versículo 11, está assim: E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciões, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Nós vemos aqui que a pergunta é respondida sempre com a palavra de Deus. E a pergunta é: de quantos anjos é composto o exército de Deus? O exército de Deus, ele é composto de milhares de anjos. João, quando escutou as vozes dos anjos e quando ele avistou aqueles anjos, ele não conseguia nem contar de quão grande era a quantidade dos anjos de Deus. Vê que o exército de Deus é um exército muito maior do que nós possamos imaginar. Vamos lá para a próxima pergunta. Que descrição a Bíblia faz de Lúcifer, o ex-líder dos anjos? Está aqui em Ezequiel, no capítulo 28, versículo 14, 15 ao 17.
Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Vejamos aqui como a palavra de Deus descreve Lúcifer. Ele era o líder dos anjos, até que Deus achou iniquidade no coração dele. Isso nos mostra que pecar contra a lei de Deus nos torna iníquos. Por isso que é muito importante, irmãos, a gente buscar mais a palavra, buscar mais o entendimento da palavra. É muito interessante quando a gente começa a aprender e as coisas começam a ser reveladas para nós. O que nos torna difícil de ser fiel a Deus é a nossa teimosia, é não querer ter compromisso com Deus. E muitas das vezes já nos achamos em pecado. Vamos continuar aqui, meus queridos. Esse estudo é muito interessante. E vamos aqui à pergunta 3, que é um verdadeiro ou falso. A pergunta é: que outros pecados esse anjo cometeu? Está lá em Isaías 14, 12 até o 14. Vamos ler primeiro? Acompanhe comigo a leitura, é muito importante. Como caíste do céu, a estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Qual que é o outro pecado que esse querubim cometeu? Ele aqui nos mostra que literalmente ele queria estar no lugar de Deus. Ele queria tomar o trono de Deus. Ele queria ser maior do que Deus. Então vamos ver aqui no verdadeiro ou falso. Acompanhe comigo. Queria assentar-se ao trono de Deus? Verdadeiro ou falso? 5 segundos. Verdadeiro. Parabéns para quem acertou. Pretendia ser semelhante ao Altíssimo? Verdadeiro ou falso? 5 segundos. É verdadeiro. Sim, ele pretendia ser semelhante ao Altíssimo. Próxima. Queria o lugar de Deus e ser adorado? Verdadeiro ou falso? 5 segundos. Verdadeiro, verdadeiro. Sim, ele queria estar no lugar de Deus. Ele queria ser adorado no lugar de Deus. Vamos à última verdadeiro ou falso dessa questão. Lúcifer amou a Deus? Verdadeiro ou falso? 5 segundos. Sim, é falso. Você vê que Lúcifer, ele queria o lugar de Deus, por isso ele não amava Deus. Ele traiu Deus, ele pecou contra as leis de Deus. Né? Acompanhe com a gente a leitura através da sua Bíblia, nos ajude a responder as questões. É muito importante para mim e importante para vocês também. Isso desenvolve mais o conhecimento, abre os caminhos para que o Espírito Santo possa tocar no seu coração. Vamos lá na próxima pergunta, que é a pergunta 4. Qual foi o resultado da rebeldia desse anjo? Está lá em Apocalipse, no capítulo 12, do versículo 7 ao 9. Vamos acompanhar. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão.
e batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Vejamos aqui, meus queridos, que o resultado da rebeldia desse anjo, após ele tentar tomar o céu, vejamos aqui que Miguel, que é Jesus Cristo, ele expulsou Satanás e os seus anjos, aqueles que o apoiavam, e eles foram lançados fora do céu. Vejamos aqui, ó, na resposta diz assim: houve no céu grande peleja entre Cristo e Lúcifer. O mal surgiu no céu através de um anjo de luz que se rebelou contra Deus e passou a se chamar Satanás. Nesse conflito, a terça parte dos anjos se uniu ao inimigo e todos foram expulsos do céu, vindo alojar-se na terra. Nós vemos aqui também Apocalipse 4, você vê que eles foram expulsos do céu e se alojaram aqui na terra, meus irmãos. E aí começa aqui a nossa batalha. Mas nós vemos que essa batalha não é nossa, pois Deus está à frente. Jesus Cristo está no comando, meus queridos. Nós temos um exército muito maior, no qual a gente não pode nem imaginar ao nosso favor. Vamos continuar aqui. E vamos aqui para a pergunta 5. Que advertência Deus fez a Adão e Eva no jardim do Éden? Está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 15 ao 17. Acompanhe comigo a leitura, meus queridos. E aqui está assim: E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden, para o lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Nós vemos aqui que Deus advertiu Adão e Eva para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vejamos na resposta aqui. Diz assim: Deus disse, não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se comerem, certamente morrerás. Vamos continuar aqui o nosso estudo, pois assim a gente tem um melhor entendimento. Pergunta 6. Contrariando a advertência divina, o que a serpente disse à mulher? Está em Gênesis 3, 1 ao 5. Vamos lá, acompanhe comigo. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dela, nem nele tocareis, para que não morrais. Nós vemos aqui a importância da gente aprender a interpretação correta da Bíblia. Jesus Cristo nos deixa uma advertência para nós hoje. Lá em Mateus, Jesus nos diz assim, que nem o i e nem o tio pode ser tirado da palavra de Deus. Isso significa que as palavras não podem ser mudadas
e nem os seus pontos. A mudança da palavra na qual Jesus Cristo fala é a distorção, pois tem muitas palavras que nos levam para o mesmo caminho e o mesmo significado. Agora, os seus sinais não podem ser mudados. Você vê que aqui Satanás, acompanha comigo, a serpente diz assim, é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Aqui ele coloca uma interrogação. Ele fez uma pergunta. E Deus, ele afirma, da árvore do bem e do mal não comereis. Você vê que Satanás, ao invés de afirmar o que Deus disse, ele fez uma pergunta, como se fosse assim: é para comer ou não é para comer? Ele pôs dúvida. Você vê como Satanás é astuto. Aqui ele coloca dúvida na mente da Eva. Nós vemos que no capítulo 1 de Gênesis 3, ele faz uma pergunta na qual era uma afirmação de Deus. Porque Deus falou: dessa árvore do bem e do mal não comereis do fruto. Olha a mudança, olha a distorção. Vamos continuar aqui. Que certeza Deus transmitiu a Adão e Eva quando eles pecaram. Em Gênesis 3,15. Acompanhe comigo aqui. Em Gênesis 3,15 está assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. A pergunta é: que certeza Deus transmitiu a Adão e Eva quando eles pecaram? Deus diz assim: Jesus Cristo, o descendente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente. Ele deixaria o céu e, através do ministério da encarnação, nasceria de mulher. Viveria como homem e, por sua morte e ressurreição, decretaria o fim do domínio de Satanás. Você vê que literalmente, quando Deus fala aqui que ele lhe ferirá a cabeça e a serpente ferirá os nossos calcanhares, nós já vimos muita expressão pisa na cabeça da serpente. Isso é quando nós estamos com a palavra de Deus. Pois quando nós vemos o pecado e nós reconhecemos que aquilo é pecado, nós pisamos em cima da cabeça da serpente. Mas quando não reconhecemos, nós somos feridos pelo calcanhar. E por que pelo calcanhar? Pelas costas. Satanás é astuto. Ele nos fere pelas costas, meus queridos. Por isso temos que estar atentos com a palavra de Deus. Vamos continuar aqui. Agora a pergunta 8. De que maneira Satanás nos engana hoje? Vamos lá. 2 Coríntios. No capítulo 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14 e 15. E depois Mateus 24 e 24. 2 Coríntios 11, versículo 14 e 15. Vamos lá? E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, a fim dos quais será conforme as suas obras. Vamos lá em Mateus 24 e 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Nós vemos aqui que Lúcifer, ele é um anjo de luz. Ele foi expulso do céu, mas continua sendo um anjo de luz.
quando aqui fala que os seus ministros estariam atuando junto com ele, e aqui fala nos falsos profetas, seriam falsos ensinamentos, irmãos. É o que eu estou falando aqui em respeito a sinais e palavras. Aqui nós temos que falar do jeito que está escrito. Não podemos mudar nada. Pois se eu ler uma afirmação com uma interrogação, vira uma pergunta. E é o que muitos fazem aí fora. E a nossa resposta aqui é: Satanás se transforma em anjo de luz, realizando sinais e prodígios, que seriam os falsos sinais, falsas realizações. Nós vemos hoje muitas pessoas indo para a igreja, mas não estão indo buscar a Deus. E acaba caindo no engano dos falsos ensinamentos. Vamos continuar aqui na pergunta 9, que é um verdadeiro ou falso. Contra quem o inimigo está especialmente irado em nossos dias? Apocalipse 12, 12 ao 17. Acompanhe comigo, que é muito importante. Pelo que alegrai-vos os céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera luz ao varão. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou a sua boca atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher. E a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Vamos aqui para o verdadeiro e falso, que a primeira pergunta do verdadeiro e falso é: contra quem o inimigo está especialmente irado em nossos dias? Contra aqueles que não seguem mandamento algum? 5 segundos. É falso. Contra aqueles que seguem os 10 mandamentos? 5 segundos. É verdadeiro. Contra aqueles que acolhem alguns mandamentos para obedecer? 5 segundos. É falso. Você vê que aqui, meus queridos, Satanás, ele se ira com aquelas pessoas que seguem as ordens de Deus. São as pessoas que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo. Pois em muitas situações já ouvimos dizer que uma parte da Bíblia não serve mais hoje. E algumas vezes ouvimos dizer que somente o Novo Testamento nos serve como Bíblia hoje. Nos serve como lei, nos serve como repreensão, assim como vimos lá na primeira lição. Por isso que Satanás se ira com aquelas pessoas que seguem a Deus. Já vimos muito acontecer, pessoas que estão no mundo e vão para os lados de Deus, aos caminhos de Jesus Cristo, e as coisas ficam difíceis, e aquelas pessoas acabam abandonando o caminho de volta. Por que será que isso acontece? Porque Satanás fica irado, e ele quer nos fazer desviar, assim como estamos sujeitos a todo dia que isso aconteça.
Vamos continuar aqui. A pergunta 10. Como nos é possível vencer Satanás? Está lá em Efésios, no versículo 6, capítulo 10 ao 18. Vamos acompanhar? E aqui está assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os princípios das trevas deste século, contra as hostes espirituais, para que possais resistir no dia do mal e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Você vê? Em tudo a palavra de Deus nos dá a resposta. Que a pergunta é: como nos é possível vencer a Satanás? Você vê que Deus nos dá uma armadura, que é a palavra de Deus. Porque temos que estar firmes com a bota de Deus, com o capacete, com a couraça, com a espada. Isso tudo é aqui, ó, é a Bíblia. Pois se estamos com o capacete, a nossa mente está no lugar certo. Se estamos com a bota, nós pisaremos firme, sem vacilar. Se estamos com a couraça, o nosso coração não é atingido com as coisas do mundo. Se temos a espada, podemos ferir o inimigo. Se temos o escudo, nada nos atinge, meus queridos. Deus está completamente com a gente. Você vê que maravilha? Essa guerra não é nossa, mas Deus nos protege em todas as situações. Para isso, nós temos que seguir a palavra de Deus. Nós nos fortalecemos através da oração, através do estudo, pedindo para Deus nos ensinar, pedindo para Deus e nosso Senhor Jesus Cristo guiar os nossos caminhos. É difícil, irmãos. Nós sabemos que é difícil, mas nós temos que ser perseverantes. Nós temos que buscar, com toda a dificuldade que temos, de seguir o que está escrito aqui, pois somos pecadores. Mas não devemos deixar de buscar a palavra de Deus. Vamos recapitular a lição? Lúcifer era um anjo de luz e quis tomar o lugar de Deus. Eva foi enganada pela serpente. O mal se originou no céu, no coração de um anjo livre e não com Deus. Lúcifer cometeu iniquidade, que é desobedecer à lei de Deus. Ele enganou os anjos e tem enganado a muitos através de sinais e prodígios. Sua ira é contra os que seguem os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo. Vamos fazer mais um compromisso hoje, meus queridos. Esse é o nosso compromisso de fé do estudo. Creio que o mal surgiu de um anjo criado perfeito que se rebelou contra Deus no grande conflito
entre o bem e o mal, quero ficar ao lado de Deus e a sua palavra. Desejo me revestir de toda a armadura de Deus e seguir as suas orientações. E aí, meus queridos, que lado que nós iremos ficar? Eu preciso da ajuda de vocês. Eu preciso que comentem. Eu preciso que pergunte. Compartilhe esse estudo. Compartilhe nossas mensagens de sábado. É muito importante, irmãos. Nós estamos vencendo. Nós estamos repassando a palavra de Deus. E eu preciso da ajuda de vocês. Nós nos tornaremos grandes repassando a mensagem para outras pessoas. Seja um vencedor junto comigo. Me ajude também a ficar firme na palavra de Deus, pois através de vocês eu também tenho incentivo. É muito importante a participação de todos. Mais uma vez, muito obrigado. Que Deus esteja à frente de todos nós e que nosso Senhor Jesus Cristo ilumine nossos passos e os nossos caminhos.